Olá, pessoal! É um prazer hoje estar com vocês para mais uma aula. Sou a professora Deli e vamos começar a nossa aula hoje mostrando uma imagem, tá bom? Vocês estão vendo aí um livro onde saem borboletas, sol, nuvem, um jardim. A gente vê quantas informações saem de um livro, né? Isso é só uma dica do que a gente vai tratar hoje, sobre língua portuguesa, tá bom? E falando sobre língua portuguesa, vamos iniciar lendo essa poesia de Braulio Bessa. É um poeta brasileiro, lá do Ceará, tá bom? Eu gosto muito das poesias dele. E ele fala o seguinte, vamos lá. Todo dia eu peço a Deus saúde para trabalhar, que me dê sabedoria e coragem para lutar e que eu perceba, assim, que só vem até a mim aquilo que eu for buscar. Então, olha só, observando a poesia aí, vamos destacar a primeira palavra aí. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Saúde. Ele fala que nós temos que ter saúde para quê? Trabalhar. Tão importante, né? Se é saúde, não tem como eu trabalhar, fazer várias outras coisas. Estudar, trabalhar, fazer outras coisas que eu gosto. Então, eu preciso muito de ter saúde. A próxima é sabedoria. O quanto é importante nós termos sabedoria, buscarmos conhecimento, né? Que tem a ver com a escola, é claro. E coragem. A coragem lembra um pouco da preguiça, às vezes a gente fica com preguiça de estudar, de fazer uma leitura. Então, coragem lembra um pouco nosso dia a dia na sala de aula. E eu gostei muito da palavra luta também. Quando eu falo luta, parece até que eu estou enfrentando algo. É o que me remete à palavra luta. Então, quando você quer alguma coisa, tanto questão de estudar ou não, você tem que lutar. Fazer alguma coisa para conseguir. Assim como também perceba, que é a próxima palavra aí, ó. Quando eu falo perceba, me dá a ideia de atenção, que é exatamente o que eu quero de vocês hoje. Muita atenção, tá bom? Que é necessário para nós compreendermos o que for trabalhado hoje. E vou destacar essas duas outras linhas aí. Que só vem até a mim aquilo que eu for buscar. E eu vou destacar essa última aí, ó. Buscar. Para nós termos qualquer coisa na nossa vida, não vem de graça. A gente tem que buscar. Se eu for me alimentar, eu tenho que buscar... sei lá, comer do prato. Geralmente nossa mãe nos ajuda no início, né? Mas quando você vai crescendo, você tem que buscar. À medida que a sua mãe vai ensinando, você vai praticando o que lhe é ensinado, tá bom? E essa é a nossa poesia aí. Vamos continuar a aula aqui. Agora vocês vão ver, olha só, que vamos tratar hoje, ó. Fábula. Tenho certeza que você já teve contato com esse gênero textual, tá? E para nós começarmos, ó, vamos trabalhar as características da fábula. Qual é a primeira característica de uma fábula? Elementos narrativos. Quais são eles aí, ó? Ações, personagens, narrador, local e tempo. Próxima característica. O texto, ele é curto. Geralmente é um texto curto, não é muito extenso, não. Próxima característica. As personagens são animais que agem como seres humanos, tá? Próxima característica, ó. No título, geralmente se destacam os nomes de animais. Tá? E a última característica aí, ó. No final, tem uma moral, que é o ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. E eu gostaria só de destacar isso aí, ó. O primeiro, esse elemento aí, ele não pode faltar numa fábula. Tem que ter ação, um personagem, um narrador, um local e um tempo. Preciso ter esses elementos, tá? Próximo, que não pode faltar, lembra que eu estou pulando aí, o texto é curto. Eu estou pulando, tá? Porque geralmente as fábulas são curtas, mas tem algumas fábulas que são extensas, tá? Então, vamos aí para o segundo. Ó. As personagens são animais que agem como seres humanos, tá? Geralmente as fábulas são animais que têm atitude humana. Anda, corre, fala. Geralmente animal não faz falar ou discutir com alguém ou dialogar. E a última característica aí que não pode faltar na fábula é no final tem uma moral. Toda fábula tem uma moral no final, que é uma reflexão sobre determinada atitude, como fala aí, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Ó. Elementos narrativos, que a gente acabou de ver. Ó. Ações, personagens, narrador, local e tempo. Aí eu peguei essa fábula aí, que você já deve conhecer, que é a da raposa e a cegonha. Então, a gente vai dar uma lida rapidinho nesse trecho aí. Ele fala o seguinte, ó. A raposa e a cegonha mantinham boas relações
e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso, contendo um pouco de sopa. Para ela foi tudo muito fácil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Sinto muito, disse a raposa, parece que você não gostou da sopa. Não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, retribuição a esta visita, você venha em breve jantar comigo. Então, olha só, vamos destacar a primeira parte aí, ó. Primeira ação da raposa, ela convidou, tá? Que é uma ação que a gente quer destacar aí, ó. Depois ela botou, ela colocou na mesa algo, que no caso é o prato. Próxima ação, ó, molhar a ponta do bico, que era a cegonha tentando se alimentar, que era a forma dela se alimentar, né? Colocando a ponta do bico no prato. E saiu. Foi o que a cegonha fez. Olha a atitude dela aí, uma ação. A próxima ela disse, ó. Disse a raposa falou. Depois a próxima é pense. E continuando a mesma linha, aí não pense nisso, tem respondeu, que é outra ação da cegonha. Então, aí a gente está destacando as ações do texto fábula, no caso, tá bom? Próximo elemento, ó. Próxima característica. Os elementos narrativos que eu quero trabalhar aí é a mesma fábula. Mas aí eu vou destacar, olha só, personagens. Quais são os personagens dessa fábula? A raposa e a cegonha, tá? Aí depois eu vou para essa parte aí, ó. Convidou a cegonha para jantar. Quando eu destaco essa parte, ele não está dizendo o local exato. Se você for procurar no texto, você não vai ver casa, você não vai ver restaurante. Então, essa parte que está destacada aí nos dá a ideia quando ela fala convidou a cegonha para jantar. Você, por exemplo, você janta de manhã, de tarde ou à noite? Então, por aí, por essa frase, já nos dá a entender quando aconteceu. Ó, no finalzinho tem de novo, ó. Você vem em breve jantar comigo. Quando você chama alguém para jantar, você é convidado para jantar. Quando é que isso acontece? Geralmente é à noite, né? Então, a gente já percebe aí o local e o tempo. Se eu convidei você para jantar na minha casa e você me convidou, a não ser que a gente vá para um restaurante. Então, a gente dá a ideia que foi na casa de uma e de outra. E, no caso aí, também o tempo. Dá para me entender que jantar, geralmente, a gente faz isso quando? À noite. Tá? Então, aí, por essas fases destacar que nós destacamos no texto aí, a gente percebe que aconteceu isso à noite, tá bom? Vamos falar de outra característica da fábula. O texto é curto. O gato e o galo, como você vê aí de verde, e o texto de azul, o galo e a pérola, que nós podemos encontrar em vários livros. A gente vê que eles são textos pequenos. Ele está completo aí, ó. Tem a moral, título, tudo certinho, tá bom? Vamos para a próxima característica. Vamos lá ver qual é. As personagens são animais que agem como seres humanos. Olha o exemplo da fábula aí. Pela imagem, eu acho que você adivinhou qual é, né? Que nós vamos falar agora. A cigarra e a formiga. Tá? Vamos começar a leitura desse texto aí. Fala o seguinte. A cigarra e a formiga. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra e disse: "Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer." As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e uma perguntou: "Mas por quê? O que você fez durante o verão, perdão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno?" "Para falar a verdade, não tive tempo", respondeu a cigarra. Primeiro, a gente vai destacar aí as formigas, que são os personagens, né, no texto, e a cigarra aqui embaixo. O foco dessa característica, eu quero saber que elas são animais que agem como seres humanos. Então, olha só, essa parte que eu grifei agora. A cigarra disse: "Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer." Já pensou? A cigarra falou. Você já viu algum animal que fala? Não tem, né?
Do mesmo jeito aqui, essa parte, ó, as formigas pararam de trabalhar, elas estavam trabalhando, ó. Embaixo diz assim, ó, e uma perguntou. A formiga ainda falou com ela também, fez uma pergunta, mas por quê? Tá? E lá no finalzinho ainda dá a resposta a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Então a gente percebe aí um diálogo entre elas, uma atitude geralmente de seres humanos, né? Animal não tem essas atitudes, tá bom? Voltando aí, ó, para a telinha, a gente vai ver o próxima característica. No título, geralmente se destaca os nomes de animais. Então vamos ver alguns exemplos aí, ó, da fábula. Peguei 6 aí. Vamos ver a primeira, ó. A cigarra e a formiga. Olha o título dessa fábula, a gente acabou de falar sobre ela, né? 2. A lebre e a tartaruga. 3. A rã e a vaca. 4. O leão e o ratinho. 5. O rato do campo e o rato da cidade. E 6. A raposa e a cegonha. Então, a gente vê 6 exemplos de fábulas onde no título a gente já vê o nome de animais, que geralmente esses títulos possuem esses nomes, tá bom? Vamos lá para a próxima característica. E essa é muito importante numa fábula, tá bom? Que geralmente quando a gente fala fábula, a criança pensa logo numa moral. É o que a gente sempre procura nesse texto, ó. Fala o seguinte, no final tem uma moral, que é um ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Então, a gente vê esses 3 exemplos aí. Esse primeiro texto da cigarra e a formiga de amarelinho, que está aí, ele tem uma moral que está em destaque aí, ó. O corvo aí eu destaquei, perdão. O corvo fala, moral, a solução para os problemas está no nosso alcance. Essa é a moral dessa fábula, o corvo, tá? Olha outro destaque aí, da cigarra e a formiga. Qual é a moral? É melhor estarmos preparados para os dias de necessidade. É isso que essa fábula está nos ensinando, tá bom? E a moral da raposa e a cegonha aí, ó. Moral, trate os outros assim como deseja ser tratado. Então, até aí, nós vimos hoje todas as características de uma fábula, o que é necessário para nós encontrarmos nessa fábula, o que é necessário nós identificarmos, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.